Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai continuando no contexto das profecias. A gente vai estudar hoje Oséias 1, entender um pouco dessa divisão, tá? Do povo, de quem é esse povo que foi, quem é esse povo de Israel que foi disperso entre as nações e tal, e onde se encaixa eles nas palavras de Jesus, no contexto de Paulo também, né, nas cartas. Quem que é esse povo que vai voltar, afinal das contas? Né? Que a gente leu lá em Isaías 11, os desterrados de Israel e tudo mais. Quem que são eles? Será que é só quem é povo de Israel mesmo? Então a gente vai tentar entender isso aqui através desse texto, fazendo um link com o apóstolo Paulo, quando ele cita esse texto. Então vamos entender primeiro Oséias 1. Oséias 1 diz assim, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então a gente já vê que aqui há essa separação das casas, né? Oséias profetizou durante 4 reis de Judá, do reino do sul, e um rei de Israel, que era o rei de Efraim, né? O mesmo rei da tribo do norte, que era Jeroboão, um efraimita, da tribo de Efraim. Por isso que é chamado também o reino de Israel ou o reino de Efraim. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então ele fala para Oséias que ele meio que fez Oséias passar na pele o que ele passou com a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Israel, o povo que ele escolheu, né? Então ele fala assim, vai lá, toma uma mulher de prostituições, filha de prostituição, lá no prostíbulo. E por quê? Porque a terra, que terra ele está falando? Não está falando de toda a terra, ele está falando do povo dele. Por quê? Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Quem se desviou? Alguém que antes adorava o Senhor. Era o povo de Israel. As outras nações, eles já nunca adoraram o Senhor. Então o Senhor não está falando deles. O Senhor está falando do seu povo. E foi-se tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, que significa Deus semeia. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então ele já está profetizando que coloca o nome de Jezreel, porque daqui a pouco eu vou fazer cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lohuamá, porque não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então outra profecia com outro filho, uma filha, Lohuamá, que significa não me compadecerei, em hebraico, né, como ele fala. Por quê? Porque eu não vou me compadecer da casa de Israel, que é o reino do norte, as 10 tribos, reinado de Jeroboão, nesse período aqui. Né? Então coloque esse nome porque é uma profecia, eu não vou me compadecer deles. E aqui o verso 7 é um parênteses. Por quê? Porque, mas da casa de Judá me compadecerei, e eu salvarei pelo Senhor seu Deus. Então assim, de Judá eu vou permanecer, eu vou ficar com Judá ainda por um tempo, pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Mas pelo quê? Pelo Senhor seu Deus. Então ele deixa bem claro, vou preservar Judá, mas não é porque eles são obedientes. É para que o meu plano se cumpra. A gente vê o plano dele mais pra frente, Paulo vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas ele deixa bem claro, eu estou deixando Israel não é por alguma coisa que eles fizeram. Apesar de que todos os reis de Israel, da tribo do norte, nunca buscaram o Senhor. De Judá tiveram alguns. Mas não é por isso. Não é pelas obras deles, não é porque eles são. É para que o meu plano, o meu projeto se conclua. Tá? E verso 8. Depois de haver desmamado Lohuamá, concebeu e deu à luz a um filho. E ele lhe disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Lo-Ami é isso. Não povo, não serão meu povo, porque vós não sois. Então ele está falando claramente aqui, uma profecia contra o reino de Israel. Eu vou esquecer eles.
Vou esquecer, não vou mais ser meu povo, não vou mais... A minha graça, basicamente isso, não vai estar mais sobre eles, tá? Eu vou deixar eles se prostituírem, eles se prostituíram, então eu vou deixar. Eu tô dando minha carta de divórcio. Esse conceito o Senhor fala bastante lá nos primeiros 4 capítulos de Jeremias, que ele está se divorciando de Israel, porque eles decidiram se desviar, e é isso, eles não quiseram mais, sabe? E o Senhor fala, não são mais meu povo, eles não são o meu povo mais. Todavia, entretanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Todavia, tá? Os filhos de Israel serão como a areia do mar. Ou seja, esses filhos de Israel que se dispersaram, que não são mais meu povo, eles serão como a areia do mar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então o Senhor está falando de quem claramente aqui? Do povo de Israel, da casa de Israel, da tribo do norte, tribo de Efraim, que o Senhor deixou, tirou a graça dele sobre eles, falou, olha, eu não vou mais ser o Deus de vocês, vocês não são meu povo, e vocês vão se tornar como a areia do mar. Porém, em algum momento, onde se lhes dizia, não sois meu povo, vocês voltarão a ser meu povo. Ele se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Tá? Então, antes de eu ler o verso 11 aqui do capítulo, que é muito interessante, vamos ler aqui Romanos 9, a partir do verso 25. Então, esse capítulo de Romanos, como todos, né, são muito complicados, né, são capítulos bem teológicos, e não vou conseguir falar dele todo, mas a gente consegue ver pelo capítulo, por exemplo, a partir aqui do verso 4, né? A partir do verso 4 ele fala que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então ele está falando aqui que do povo de Israel, a qual Deus escolheu, é a adoção de filhos, a glória, concertos, lei, culto, promessas, os pais, os patriarcas, e do qual é Cristo. Porém, ele continua, não que a palavra de Deus ache faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então ele fala, quem são de fato esses israelitas agora? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. E aí eu já vou pular para o verso 8 para a gente entender. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. E ele fala, então o que ele está falando aqui? Ele está pregando para os romanos, ele está escrevendo uma carta para os romanos, não tinha ido a Roma ainda, por isso que é uma carta pesada teologicamente, ele não teve tempo de explicar para eles alguns conceitos, ele está escrevendo. Dos israelitas, do povo que o Senhor escolheu, é tudo isso. Mas agora quem faz parte de Israel? É quem é pela fé, é quem é filho da promessa através de Cristo. Então ele está pregando aos romanos, a gentios, mas explicando esse conceito. E aqui no verso 25 ele fala, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. Se você ler esse texto aqui, ó, vamos ler o 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Se você ler esse texto aqui, você não conhece esse texto de Oséias, você vai achar o quê? Bom, chamarei a um povo que não era povo, amada que não era amada. E no lugar, e vai ser dito que vós não sois meu povo, e aí serão chamados filhos do Deus vivo. Quem são esses? Gentios. Só pode ser, né? Quem não era povo de Deus? Israel era povo, ele está falando de gentios, romanos, gregos, a quem Paulo pregava. Mas não. Não é isso que Paulo está querendo dizer, não é isso que Oséias quis dizer. Pode parecer. Só que se você não estudar as palavras a qual Paulo está citando, vai ficar em aberto essa questão, vai ficar fraco o seu conceito sobre esse texto e vai ficar errado, né? Então Paulo está falando aqui, ele citou Oséias, mas Oséias estava falando do povo de Israel. Por quê? Porque esse povo que o Senhor, que é o povo dele, que ele solta para as nações, que ele não chama mais de meu povo, ele vai chamar esse mesmo povo de volta um dia. Esse mesmo povo que se prostituiu, através de Cristo, o Senhor traz eles de volta. Lembra que Caifás fala lá em João 11? Ele fala, Jesus veio morrer para que toda a nação, né, não precise morrer no lugar dele.
Mas não só por esses. Ele veio morrer por um grupo de filhos que andavam dispersos. Já tinham filhos que andavam dispersos, que era quem? Era o povo de Israel, que o Senhor que se prostituiu entre as nações. Como a gente vê aqui no primeiro capítulo de Oséias. Então, o contexto de Paulo aqui não é de gentios, simplesmente, mas é do próprio povo de Israel. Lembra, é de uma das casas, são duas casas aqui. A casa de Judá, que o Senhor resolve segurar, e a casa de Israel, que ele deixa se prostituir. É sobre um desses filhos que ele está falando. Esse filho que se perdeu vai voltar. Ele está falando de Israel, da tribo de Israel. Esse filho vai voltar. Mas vamos continuar aqui para a gente entender. Também Isaías clamava acerca de Israel. Então aqui ele deixa bem claro que ele está falando de Israel. Porque ele fala, como dizem Oséias, tal, tal, tal. E ele fala, também Isaías clamava acerca de Israel. Então Isaías também falava sobre esse conceito, sobre Israel, dentro desse conceito. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, ainda que seja muito, só um pouco vai ser salvo. Em Oséias ele também fala isso. Então aqui já fica uma lição pra gente. Não vá atrás de multidões. Tá? Uma dica que eu dou. Não vá atrás de multidões. Mesmo se você tá numa igreja aí que é muito grande, muito conhecida, não vai atrás de multidões. Não faz o que todo mundo faz. Eu tô falando isso não no mundo, não de pessoas, não de coisas erradas do mundo. Tô falando isso de conceitos de cristãos. Tá? Não vá atrás de multidões. Quem vai ser salvo pelo Senhor é um remanescente, é um pouco. É um pouco só. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como disse antes Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Então aqui ele explica, né? Se o Senhor não tivesse deixado uma descendência, lembra que ele preservou Judá? A gente ia ser como Sodoma e como Gomorra. Se Judá e Israel o Senhor tivesse abandonado, não ia restar, todo mundo ia ter se desviado. Então o Senhor preserva um povo com as suas leis, que é muito importante isso. É isso que seria preservar o povo, na verdade. É as leis de Deus. É um povo que era obrigado a seguir as leis de Deus e pela graça de Deus estava ali como povo. Então ele preserva uma descendência para que ainda esteja firme o plano de Deus. Tá? Voltando um pouco na história para a gente entender isso aqui, em alguns momentos o Senhor já se irou com a humanidade. A gente vê lá em Noé, né, os filhos de Deus estavam se prostituindo com os filhos dos homens. Você entende esses filhos de Deus sendo anjos ou sendo, como eu entendo, sendo servos, né? Eu entendo que eram servos de Deus, eram uma das gerações que levava a palavra de Deus para todos. E estava se corrompendo de tal forma que o Senhor fala, eu vou destruir Noé, e antes que você morra e sei lá, não sobre ninguém, eu vou destruir, e de você eu vou fazer um novo povo. Isso acontece de novo com a Torre de Babel. Né? O Senhor precisa ali dividir as línguas, e logo depois do evento da Torre de Babel, o Senhor chama Abraão. Por quê? Porque aí já, como o Senhor criou vários povos na Torre de Babel, o Senhor escolhe um desses povos para ser o povo dele, para trazer a semente do Messias, e para carregar todas as promessas, as leis, os concertos, como Paulo está falando aqui, que é de Israel. Então ele separa um povo para trazer. É o plano dele. Não quer dizer que ele escolheu um povo para ser salvo e acabou. O resto que se dane. Não, a gente sabe que todos de Israel não foram salvos, eu acho que pelo contrário, né? O povo de Israel sempre foi muito rebelde, que não é diferente da gente hoje, né? Então ele fala, se o Senhor não tivesse deixado uma descendência, a gente seria como Sodoma e Gomorra. Ainda bem que ele deixou os judeus, que é da tribo de Judá. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, os gentios, vocês romanos, alcançaram isso sem buscar? Sim, só que a justiça que é pela fé. Porque através da fé vocês são parte desse povo. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Ele não está falando dos gentios, as profecias não falam dos gentios diretamente. Só que, porque o Senhor liberou essa casa de Israel e vai trazer um dia de volta, como a casa de Israel se prostituiu, ela já deixou de ser povo. Lembra? Lo ruamá, não sois meu povo, não são meu filho mais, não são meus filhos. Exatamente, a casa se prostituiu até ser como os gentios. E aí depois ele pega de volta dentre os gentios, mas agora o que ele traz de volta não é mais pelo sangue, é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus. Como está escrito,
Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer não será confundido. Então acabamos aqui o texto de Romanos, tá? Espero que vocês tenham entendido que a gente tenha chegado a esse entendimento, na verdade, né, do que Paulo quis dizer aqui em Romanos 9, citando esse texto aqui de Oséias, entendendo que o Senhor está falando dos dois filhos dele, basicamente. E aqui, mais uma vez, dá para fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo. São dois filhos que têm direito à herança. Um quer se prostituir e o Senhor fala, vai. Mas depois ele volta. Só que ele já não tem mais os costumes da casa do pai, ele já não tem mais a lei do pai, ele já se prostituiu com o mundo, ele fez de tudo. Mas o pai aceita de volta. Ele decide voltar e, pela graça de Deus, ele aceita de novo aquele filho. Só que aquele filho era como se fosse uma nação, era como se fosse filho de outra pessoa, porque ele se prostituiu, ele gastou toda a herança, era como se fosse outro povo. Mas o pai aceita, né? Colocando o conceito do filho pródigo aqui, né? E aí vamos ler o versículo 11 de Oséias 1, pra gente entender que é interessante para fechar o vídeo. E os filhos de Judá, a tribo de Judá, tá? Os judeus. E os filhos de Israel, e aqui já Israel no contexto, entendendo todo o contexto. Quem são os filhos de Israel? Esses que o Senhor liberou e que um dia ele ia trazer de volta. Juntos se congregarão, juntos, e constituirão sobre si uma única cabeça. Então isso aqui é profecia por os últimos dias, e a gente sabe que os últimos dias começaram logo após a morte de Cristo. Que é qual? É que judeus e gentios juntos teriam sobre si uma cabeça, que é Jesus, aquele que realmente veio do povo judeu para o povo judeu, só que através da sua morte congrega os filhos dispersos, a tribo de Israel, que agora são todos gentios dispersos e judeus dispersos através de Jesus. Ele congrega como um povo só. Mais uma vez eu entro nesse contexto. Não são dois povos, não tem judeus e gentios mais, não existe. É um povo, o povo de Deus. Judeus e gentios que têm sobre si uma cabeça. Isso aqui vai ser claro, bastante claro na segunda vinda de Cristo. Quando ele de fato vir e arrebatar os dele para a terra de Israel e a gente viver lá sob o reinado do Messias. Mas isso já acontece nos nossos dias. Perdão, isso já acontece. Desde 1948, os judeus estão voltando para sua terra, isso é bem profético, e os gentios estão voltando aos poucos. É que é necessário que esses dois povos, gentios e judeus, ainda com uma cabeça só, que é Jesus, se unam, sabe? Que eles sejam um, que eles tenham esse entendimento. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Isso para mim está falando claramente da segunda vinda de Cristo. Eu não tenho outra interpretação para falar que os filhos de Judá, os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, que é Jesus, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, no dia que a gente entender que todos esses dois povos são um, na verdade, e a gente pegar essas promessas, entender esse contexto das cartas, esse contexto paulino, falando que não é que Jesus veio para os gentios diretamente, ele veio para o povo dele, que são as duas casas de Israel. Só que em algum momento essa segunda casa de Israel se prostituiu, e agora ele veio trazer de volta esses filhos dele para ser o mesmo povo, como sempre foi, como era o objetivo de Deus, ser uma nação, um povo, sempre foi. Só que agora quando ele vem para trazer de volta, a casa de Israel são as nações. Quem é a casa de Israel? Você, eu. São as nações. E agora eu e você, que somos a casa de Israel, que somos as nações, que se prostituiu, que tem outros costumes, outras leis, através de Jesus podemos ter os mesmos costumes e as mesmas leis. De quem? Do povo de Deus, não dos judeus. Tá? Para deixar claro, para você não achar que eu estou judaizando ninguém, eu nem sou judeu para fazer isso. Mas é de um povo, sempre foi desse povo. Povo de Israel, povo escolhido. É o povo que nós fazemos parte através de Jesus. Você queira ou não, você vai morar em Israel quando Jesus voltar. Você queira ou não, você goste ou não. Mas é bom que você entenda isso, porque isso faz parte. Esse entendimento geral do povo de Deus faz parte para que ele venha. Essa restauração de todas as coisas, como fala em Atos. Eu não vou lembrar agora exatamente onde está em Atos, mas eu acho que é Atos 3.
É isso mesmo, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então essas profecias que a gente está vendo, a gente vai ver em outros profetas, outros capítulos, é o tempo de restauração de todas as coisas. O céu está contendo Jesus até que as coisas sejam restauradas, até que esses povos, Judá e Israel, constituam sobre si uma única cabeça, que é Jesus. Isso já está acontecendo aos poucos. Isso precisa acontecer e você precisa fazer parte disso, se você é povo de Deus. Amém? Se você quiser comentar alguma coisa, meu contato está aí. Pode comentar também nos comentários. Divulgar esse vídeo para que a gente possa estudar juntos e aprender sobre a palavra do Senhor. Tá bom? Graça e paz.